És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus.
Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Bom dia, irmãos e irmãs.
Hoje, dia 26 de abril de 2020, estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus e Pai, nosso Deus poderoso, amoroso. E nessa manhã eu quero conversar com todos sobre questões bíblicas, obviamente, que vêm acontecendo, as sementes, as promessas, através de um texto de 2 Timóteo, capítulo 3. A princípio, né, nesse texto, nós falaremos dos versículos 1 a 9 e depois falaremos dos versículos 10 a 17. Primeiro, nós faremos uma reflexão sobre as sementes que a humanidade vem plantando, os frutos que ela vem colhendo e aquele que é discípulo do Senhor, aquele que está efetivamente ligado à palavra, ligado ao nosso Deus, seguindo aos propósitos e tomando decisões sábias, não somente para si, mas como para todas as pessoas. Então, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Nós, nós estamos caminhando para o final dos tempos. Eu não estou aqui para dizer que estamos ou não estamos no final dos tempos. Tudo indica que estamos já entrando numa era, né, ou numa década um pouco mais conflitante, e que pode ser um indício de muitas profecias já reveladas no livro de Apocalipse e em outros livros da Bíblia. Mas eu não estou aqui para adivinhar datas, nem para dizer que é, nem para dizer que não é. Desde o meio do ano passado, de 2019, para aqueles que nos acompanham há mais tempo e que vão aos cultos regularmente, que além de ir aos cultos, anotam as palavras ou têm uma memória um pouco mais aguçada, no sentido de não esquecimento, sabe que a partir do início de 2019, mais forte para o meio e para o final, nós falamos muito sobre essas questões da chegada dos últimos dias e que muito provavelmente essa geração que essa nova, né, acabou uma geração em 2018, estamos iniciando mais uma nova geração bíblica, mais 70 anos, né, uma geração bíblica, e muito provavelmente dentro desses 70 anos as profecias do Apocalipse devem se concretizar, é o que tudo indica, mas nós não temos nunca a certeza absoluta, nós só temos os indícios por tudo que vem acontecendo, a percepção da palavra, a realização ou a concretização de muitas coisas. E eu não vou entrar no tema Apocalipse, eu só estou dando uma breve introdução ao que nós vamos conversar hoje. E nesse texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, capítulo 3, a princípio os versículos, 2 Timóteo, capítulo 3,
2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9, desculpa, nós podemos entender um pouco das sementes e dos frutos que nós estamos colhendo enquanto humanidade. É engraçado, né? Nós falamos hoje de isolamento social, e claro que o item isolamento social versus questões econômicas, ou eu vou citar aqui questões de necessidades, se tornaram assuntos extremamente relevantes para o que nós estamos vivendo, mas é importante que nós entendamos algumas coisas. Nós estamos falando de isolamento social, mas na minha maneira de entender, nós já vivemos um isolamento emocional há alguns anos. E como é que eu sei disso, ou como eu penso isso? A primeira, um dos itens mais relevantes é que nos últimos anos a quantidade de pessoas que vivem sozinhas, que moram sozinhas, aumentou consideravelmente. O Brasil, eu tenho os números, mas eu não trouxe aqui, então eu não vou fundamentar em números concretos, mas depois eu posso trazer esses números para vocês com dados de órgãos científicos. Mas no Brasil houve um grande aumento, se eu não me engano, de 10 a 20% já no número de pessoas que moram sozinhas. Os Estados Unidos alcançaram 50%, um pouco mais de 50%, assim como a Alemanha. Então, o distanciamento emocional entre as pessoas já vem acontecendo há um bom tempo. Apesar do isolamento social não ser visto nesses momentos, porque existe, claro, uma junção social, seja em que âmbito for, seja em eventos esportivos, em eventos sociais, culturais, religiosos. Obviamente que existe uma junção social e que nesse momento, por causa da quarentena, ela diminuiu relativamente e agora está voltando a acontecer por conta das questões econômicas, mas o fato é que a humanidade já vem trabalhando sementes de um isolamento emocional há muito tempo. E é óbvio que o isolamento espiritual vem de antes, então, desse isolamento social, desse isolamento emocional. E agora, é claro, o isolamento social é uma consequência. Nós somos corpo, alma e espírito, e os três vão andar sempre juntos de alguma forma, a não ser que a vitória seja espiritual. Quando a vitória é carnal, a gente colhe o que esse texto está dizendo, né? As características de um homem, e o homem eu falo de raça humana aqui, como ele está descrevendo, né, com todas essas características que não são boas. E ele compara essa fase, né, esses últimos dias que ele cita aqui, com James e Jambres, que na verdade são as pessoas, ou são os magos, ou são os necromantes, ou os feiticeiros que enfrentaram Moisés e Arão e que foram envergonhados por Deus. E ele está comparando a sociedade, né, dos últimos dias a essas duas pessoas. Ele diz, assim como aconteceu lá, assim acontecerá aqui. Serão envergonhados por causa das suas sementes, por causa da sua forma de conduta. Ele diz, olha, essas pessoas que têm a conduta, e eu vou ler novamente a conduta, egoísmo, avareza, presunção, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, impiedade, falta de amor pela família, irreconciliáveis, calúnia, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí ele fala uma coisa interessante, ele diz, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Interessante isso. Nós vivemos num mundo de aparências. Vivemos num mundo onde aquilo que parece ser bom, na verdade, esconde algo, muitas vezes, não bom, ou ruim, ou mal, numa aparência de bem. Assim como foi no Éden, assim como Satanás fez, confundindo a mente de Eva, confundindo a mente de Adão, assim como ele continua a fazer, confundindo as nossas mentes, e nós entramos nesse sistema, adquirimos essas características,
e colocamos em prática. E a Bíblia diz para aqueles que são discípulos do Senhor, afaste-se desse tipo de conduta, afaste-se também das pessoas com esse tipo de conduta, pregue o evangelho, mas não se envolva com pessoas que têm esse tipo de conduta. E o pior, né, é que isso não acontece somente naquilo que nós determinamos ou chamamos de mundo, mas acontece também dentro da própria igreja, com muitos falsos profetas que têm uma aparência de bem, mas que escondem por trás muitas destas características. E nós estamos dentro da igreja, nós somos a igreja, e nós temos que olhar para nós e olharmos e dizer, olha, eu sou uma pessoa que não tenho essas características, eu efetivamente tenho seguido ao Senhor. Porque o que importa, e por que eu não estou falando de datas de últimos tempos, ou alarmando sobre as últimas coisas, ou sobre fatos catastróficos, ou algo parecido com isso? Porque eu entendo que este é um momento de uma maior reflexão pessoal, de uma maior reflexão familiar, de uma maior reflexão enquanto igreja, de uma maior reflexão enquanto sociedade, para ações efetivas de bem que vêm de um propósito real, de um propósito verdadeiro, e não tenham somente uma aparência de bem, mas guardem na sua essência um mal que depois será manifesto através de comportamentos, de atitudes e de colheitas ruins que possamos ter. E os últimos dias são dias de colheitas ruins para aqueles que ainda seguem um sistema que nós chamamos um sistema desse mundo, que nós chamamos um sistema corrompido, um sistema falido no que tange à palavra de Deus, ao Espírito do Senhor, às promessas do Senhor. Agora, sim, é verdade, o mundo nunca mais será o mesmo. Obviamente que nunca mais será o mesmo. A partir do momento que as promessas de Deus vão se realizando, nós vamos caminhando para aquilo que Deus tem nos direcionado. E obviamente que essa transformação vai acontecendo e que ela vai se afinando. Aquela porta estreita hoje é muito válida, é muito real. Pode ser quase que palpável para aqueles que discernem o Evangelho, para aqueles que discernem a palavra, para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Ela é quase que tocada, né? As paredes dessa lateral estreita, desse caminho estreito, podem ser quase que tocadas fisicamente. Mas elas podem ser alcançadas facilmente espiritualmente. E nós sabemos que esse caminho estreito mostra um comportamento diferente para aqueles que são e têm um propósito diferente, para aqueles que têm um propósito de vida lastreados em Jesus Cristo, nos caminhos do Senhor, assim como Paulo tinha e assim como ele estava ensinando a Timóteo. Nós vivemos numa época de muito ensino, mas nós temos que saber de quem nós recebemos esse ensino. Quais são os propósitos daqueles que nos ensinam? Porque muitas vezes aquele ensino que parece ser bom também vem com uma máscara de bondade, mas por trás tem uma maldade escondida. E eu creio que a melhor forma de ensino, o melhor ensino, quem pode nos dar é o Pai das Luzes, é o Pai Santo e Celestial, é o Senhor, através da sua palavra, da Bíblia, que nos serve para tantas coisas, que não é um manual somente de vida, na verdade é a própria palavra que sai da boca de Deus, e ela é trazida à realidade através da vida de Jesus Cristo aqui fisicamente e também do poder do Espírito Santo que se manifesta em nós e através de nós e que Jesus nos ensinou. Então, guarde a sua vida, guarde a sua família dessa conduta. Seja você vigilante na sua casa a respeito destes comportamentos, né? Quando a Bíblia diz vigiai, porque nós não sabemos a hora que chega o ladrão ele vem sem avisar, porém o descuido ele pode ser tratado. E de ser descuidado é olhar para sua casa, olhar para si mesmo, observar esses comportamentos tidos aqui, lidos aqui, é aquilo que nós chamamos de má educação hereditária.
A má educação hereditária que você recebeu, seja dos teus pais, seja da sociedade, seja de amigos, seja de meios eletrônicos, não importa, e que você aceitou, seja de meios educacionais, e que você aceitou aquela má educação hereditária e colocou em prática na sua história, traz uma consequência que está no versículo, no último versículo dessa primeira parte, que diz assim: a mente deles é depravada, são reprovados na fé. E aí o versículo 9, ele é contundente e diz: não irão longe, porém, como no caso daqueles de James e Jambres, né, a sua insensatez se tornará evidente a todos. A insensatez no mundo está muito clara para todos que estão no mundo. Até mesmo para aqueles que praticam a insensatez, ela é clara hoje em dia. E é interessante como você tem uma controvérsia, uma luta entre o homem espiritual e o homem racional, né? O homem espiritual, desculpa, e o homem baseado em necessidade, entre o homem que tem os princípios de Deus e o homem que rege pelos princípios da necessidade. E alguns medos se tornam aflorados nos dias de hoje, né? Nós temos quais são alguns medos que são comuns em todas as épocas da humanidade. Eu vou falar sobre, só citar alguns medos, o medo da pobreza, que é o medo de ter necessidade, necessidade do que comer, da onde morar, do que vestir. Outro medo é o medo da velhice, que é o medo da dependência. A velhice causa um tamanho medo não só pela questão de estar se aproximando da morte, mas porque você depende de outras pessoas para tudo, para quase tudo, muitas vezes para tudo. E tanto que nós brigamos com afinco para a produção de novas formas de aumentar, de alargar, de levar a vida longânima, mas numa esfera ainda muito dentro desse mundo, né, a longanimidade de vida dentro do escopo da humanidade, dentro do escopo desse sistema todo pervertido. Ainda assim nós lutamos para que essa velhice seja prorrogada por mais anos, ou quantos anos nós conseguirmos através da ciência, através de uma série de outros conceitos, porque nós temos medo não só da velhice, mas da dependência que ela traz. Outro medo é o medo da crítica, o medo da exposição. Quando alguém te critica abertamente e te expõe abertamente, e aí nós temos medos dessa crítica, dessa exposição. Isso é algo que incomoda o ser humano. E o medo da morte em si, que é o medo da paralisia. Porque a morte é paralisia, né? Acabou. Simplesmente você paralisou, você não tem mais nenhum tipo de atividade, não consegue fazer mais nada, você está paralisado, você está, pelo menos no âmbito natural, inutilizado. E esses medos se afloram em questões, né? Só que a humanidade não pesa a sua falta de medo em estar longe dos princípios de Deus, a sua falta de medo de não aprender e viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Como se isso não fosse trazer nenhum tipo de consequência. Mas para nós, homens e mulheres, que aprendemos com a palavra, que aceitamos Jesus, que sabemos do amor dele, que ele veio para todos, e mesmo você que está me ouvindo hoje, que ainda não tem essa convicção, eu quero te dizer, o Senhor te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Deixa que Ele entre na sua história, deixa que Ele entre na sua vida, deixa que Ele mude o seu interior, e eu tenho certeza que Ele vai mudar para algo melhor do que existe hoje. Por melhor que você seja, o Senhor é capaz de te transformar em alguém muito melhor, conforme Ele é. E eu quero ir para a segunda parte desse texto, que fala diretamente dos ensinos que nós, aqueles que nos propusemos a ser discípulos do Senhor, temos que aprender, temos que entender e temos que praticar. Vá comigo novamente em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 10 a 17. Vamos ler o restante desse texto. Diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino,
a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que maravilhoso! Que ensino espetacular! Que ensino sensacional! Ele está dizendo, olha, você que foi preparado desde a infância, você que conhece a Escritura desde a infância, você que viu os meus sofrimentos, que você que viu a minha dedicação ao Evangelho, aos propósitos de Cristo, que viu a minha perseguição, mas você também que viu que dentro do nosso meio não existe enganação, no meio daqueles que são de Deus, não existe, ninguém fica enganando um ao outro. Infelizmente, isso entrou dentro da igreja, né? O joio está dentro da igreja também. E até dentro da igreja pessoas enganam uns aos outros. Mas eu quero dizer que vai chegar um momento que haverá uma separação do joio e do trigo. A palavra de Deus diz isso. E nós temos que entender esse conceito. E ele diz, olha, para você que aprendeu, para você que não saiu dos ensinos das Sagradas Escrituras, para você que aprendeu características que são características que ajuntam tesouros nos céus, que são estas aqui, olha, que viu a minha conduta, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei. Coisas que me aconteceram em vários lugares, mas de todas essas coisas Deus me livrou. Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos viver aquilo que Paulo está ensinando para Timóteo e sermos nesta manhã ensinados por Paulo também a viver essa verdade no Evangelho e na Palavra de Deus. Sermos formados pela Palavra de Deus. E ele acaba de uma forma muito boa e sensacional, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Então a Escritura ela é inspirada por Deus para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir, para que você e eu façamos boas obras. Para que nós dediquemos as nossas vidas às boas obras ensinadas por Deus. E isso vai fazer a diferença nesse mundo. É isso que vai fazer com que a igreja possa alcançar vidas, que a igreja possa demonstrar o amor de Jesus, que a igreja possa mostrar que é o corpo de Cristo, que está aqui pelo mesmo motivo que Paulo esteve, que Timóteo esteve, nós estamos aqui pelo mesmo motivo, por Jesus, e Jesus ressuscitado na cruz, pela obra poderosa do Evangelho, a obra que faz as nossas vidas serem vidas verdadeiras, serem vidas que fluem de nós, não sermos almas viventes, mas espíritos vivificantes, pessoas que levam vidas a outras pessoas pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que
que essa palavra influencie o teu coração, a tua mente, que você se dedique a ela durante não só essa semana, mas durante toda a sua vida, e que você e eu sejamos estes homens instruídos pela palavra para que façamos boas obras. Deus te abençoe em todos os teus caminhos, Ele te guarde dentro aí da sua casa, guarde a tua família, seja prudente. A vida vale mais do que qualquer coisa. Mesmo quando você for e tiver que sair para o seu trabalho, tome todos os cuidados necessários para que você cuide da sua própria história e da vida das pessoas também que estão ao seu redor. Cuide também da sua casa. Agora, mais do que os cuidados que têm sido ensinados incansavelmente por todos os meios, existe um cuidado que é maior do que todos. É o cuidado com a palavra de Deus e a instrução. Se você se cuida, porque existe um outro medo, que é o medo de ficar doente. Se você se cuida para não ficar doente, ou para não adoecer pessoas que você ama, ou outras pessoas, imagina o quanto nós temos que nos cuidar para que não vivamos. Vivamos é uma palavra estranha, né? Para que não morramos a morte eterna, mas para que vivamos a vida eterna. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Que Deus console o teu coração, que Deus inunde a tua vida de poder, que a palavra de Deus seja a sua boa educação hereditária, que isso entre no teu coração, entre na tua mente, te transforme e que você opere boas obras em todos os lugares, em nome de Jesus. Meu irmão, eu preciso citar e dizer a você, não se esqueça da tua fidelidade quanto aos teus dízimos e ofertas, que é somente uma forma de arrecadação. Eu não estou dizendo aqui que você vai sofrer qualquer coisa se você não entregar, mas a nossa fidelidade para com a obra ela tem que ser completa. Existe um prédio e esse prédio precisa estar mantido para que a hora que essa quarentena efetivamente chegar ao fim, nós possamos voltar para aquele lugar e para que nós possamos honrar com tudo aquilo que nós nos comprometemos. Então seja fiel. Deus tem grandes promessas para aqueles que são fiéis em todas as áreas. Você sabe que esses recursos estão sendo destinados para o lugar aonde nós nos ajuntamos. Dizer que não ter contato físico é o suficiente, não é verdade. Nós sabemos o quanto é importante o contato físico e que nós estejamos num local reunidos enquanto igreja, olhando um para o outro, podendo, num futuro bem próximo, abraçar, podendo apertar as mãos, podendo conversar pessoalmente. Nós sabemos o quanto isso é importante e o quanto isso é importante como seres humanos e como igreja, como congregação. Meu irmão, tenha essa fidelidade no seu coração, tenha essa responsabilidade. A casa de Deus, no aspecto físico, é a nossa responsabilidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere todos os teus caminhos, que a unção do Pai esteja sobre você e que nós, como igreja, possamos alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor.